Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje, pessoal, nós daremos continuidade aqui a respeito da nossa série, não é? Sobre a história da cultura e das etnias. No nosso último episódio, para quem acompanhou, né, está acompanhando, iniciamos aqui a jornada mais importante, né, episódio mais importante em relação a própria história humana, né, em relação aí ao desenvolvimento cultural humano, que viria a ser o divisor de águas em questão não somente religiosa, enfim, mas na questão total da própria humanidade, da própria vivência humana, né, na questão que se tudo engloba, né, sobre a questão dessa passagem desse mundo antigo para um mundo completamente lógico, um mundo verdadeiro, vamos dizer assim, que você tem experiência das coisas realmente comprovada, né? Que você tem um norte a se seguir, né? Esse divisor de águas, né? Estamos falando aí justamente sobre a vinda do Messias, né? Nós começamos aí no nosso último episódio, né? Justamente abordando o epílogo, o início, né? Os antecedentes que levam, né, a essa manifestação da Santíssima Trindade, né? Essa manifestação do próprio Deus em si, né? Que é o verbo encarnado. E vamos dizer assim, não é teorizar justificativa porque eu disse, porque é a própria vontade de Deus, né? Mas, digamos assim, tentar explicar, vamos dizer assim, aspectos que levam, né, a essa, talvez, a essa manifestação, né, da Santíssima Trindade em um momento chave da história humana, né, no qual o mundo antigo ele já tinha todo o conhecimento abarcado sobre a parte de filosofia, de estudos, de organização social, de, enfim, a organização pública, né, de toda a estrutura mecânica social que já existia, né, desenvolvida, assim como também toda a questão ali do judaísmo envolvendo ali a decadência do povo judeu, né? A questão em que eles se afastam, né? Um momento crítico ali de decadência, né? De desordem dentro da Judéia, que vai levar justamente aos profetas ali no caso se manifestarem, né? Justamente com as suas epifanias ali sobre a vinda, né? do próprio Salvador. Então o que acontece falamos ali que os hebreus, eles, muitos em relação ao próprio materialismo, né, ao secularismo, essa decadência, né, que eles estavam vivendo, eles negam o próprio Cristo, eles negam ali a profecia, né, de Isaías sobre Cristo, né, e é justamente essa profecia, né, no caso ali, essas informações de Isaías que vão complementar todas as profecias do período, que é sobre a vinda desse Messias Salvador, porém não um Salvador na questão material, na questão bélica, sendo uma espécie de Conan, né, que era o que os zelotas, por exemplo, os zelotes eles queriam, né, um combatente ali que enfrentasse os romanos, ou seja lá o que fosse. Na realidade, Cristo ele vem como um Salvador do espírito humano, né, das almas, enfim, das pessoas que enfim, para livrar o ser humano do pecado, né, para retirar da pessoa a escuridão do mundo antigo, né, essa busca material por Deus insana ali, a qual jamais a pessoa encontrava, né, essas respostas, né, era só experiências materiais, mas quando você vê o próprio verbo encarnado é diferente, né, o próprio Deus ali se manifestando. Então Cristo ele vem justamente nesse momento, né. Enfim, e é justamente essa questão, né, que você vê ali, a questão do sepultamento do mundo antigo, né, quando o mundo antigo ele começa a ser, vamos dizer assim, enterrado justamente no momento em que o Messias nasce, em que o Messias se revela, né, a revelação do Messias. Bom, e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade justamente falando sobre a jornada do próprio Messias, né, sobre a jornada de Cristo, né, enfim, as suas, ali no caso, os seus feitos, né, em relação aí a justamente mostrar o caminho, né, verdadeiro às pessoas, a fé verdadeira, através de vários simbolismos. Então o que ocorre? Contrariando, infelizmente muitas pessoas aí que eu sei que tem uma visão muito idealista, muito, vamos dizer assim, até um pouco absurda a respeito disso, ou pessoas que são descrentes, ou pessoas que, digamos, tentam criar conclusões absurdas ou qualquer coisa idealista a respeito. Vamos focar na questão lógica, justamente, de todos os milagres, de todos os fatos, né, que ocorreram na trajetória de Cristo, né, do Messias, e justamente por que
cada simbolismo ele é importante para que as pessoas elas compreendam o próprio elemento em si que ele vai trazer, né? Que Cristo ele vai ser o divisor de águas justamente pelos seus ensinamentos, pelas suas, assim, pelo seu ensinamento prático, né? Pelas suas provas práticas em vida, né? Pelas suas ações práticas. Então Deus ele não vem, vamos dizer assim, com já tudo, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, não vem como um Conan, ele não vem poderoso no sentido material, embora ele seja, obviamente, ele possa modificar toda a materialidade, se ele bem queira, mas ele vem justamente como um homem, ele vem como um ser humano, já predizendo aquela frase, e botem isso na cabeça, que é o que nós vamos entender, para que as pessoas elas entendam o transcendental, para que elas eliminem aquela questão do material quando você busca a divindade. Já comecem por aquela frase muito importante, que essa é talvez a mais emblemática, né, sobre a questão de humildade, sobre a questão de Deus ser tão perfeito em sua harmonia, em seu amor, em sua sabiedade, que ele, vamos dizer assim, só ele busca a humildade, né? A humildade perfeita, enquanto o ser humano ele é infelizmente redecaído e materialista, né? Que o que ocorre? Todo o homem simples, todo homem, né? Enfim, todo pobre, todo o ser humano pobre, ele sonha em ser um rei, né? Em ser um rei. Todo rei ele sonha em ser Deus. Todo rei, todo o governante, né? Diga-se rei aqui, governante, presidente, enfim, qualquer indivíduo com poder, um indivíduo que tenha poder, ele sonha em ser Deus. Mas somente Deus quis ser um pobre homem humilde. Somente Deus quis ser isso. Então a gente já começa por esse ponto. A questão mais importante justamente do desprender do materialismo, como que para você chegar ao transcendental você tem que acompanhar, digamos, chegar nesse transcendental justamente pelo desprendimento com o mundo material. Então começa justamente por aí. Então nós vamos abordar hoje sobre essa jornada, né, do Messias, sobre cada ponto e sobre como ele vai, digamos, dialogar com tudo isso, né, como que ele vai trazer, no caso, os fiéis ali, né, as pessoas próximas, né, como que ele vai arrebanhar as pessoas, não sendo alguém, não impondo nada, justamente mostrando a verdade às pessoas, como que Deus ele se manifesta em relação às pessoas. Então hoje vai ser esse ponto crucial, né, que nós vamos falar a respeito desse ponto, né, e como é importante, quais são esses exemplos, os quais vão fundamentar toda a civilização moderna, toda a civilização, vamos dizer assim, pós esse período, né? Ali a civilização que a gente chama de civilização cristã, porque ela vai se tornar a grande potência, né? O grande motor cultural, o grande motor de desenvolvimento, justamente pela questão desse elemento qual o próprio Deus, né, no seu verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai trazer. Então espero que desde já o pessoal deixe um like aqui no canal, né? Vamos acompanhar aqui o nosso vídeo e quaisquer dúvida estamos aí à disposição, né? Vamos começar o nosso vídeo a partir de agora. Bom, começando aqui, né? É fato que após o nascimento, né, do verbo encarnado, no caso do Messias, uma série de fatos se desenrolou nesse período, né? Os magos, ao chegarem à Judéia, né, aqueles os quais mencionamos no nosso último vídeo, né, os reis magos, eles buscaram com as autoridades seculares locais informações sobre a localização precisa do Messias, né? Afinal, eles tinham esse ímpeto, né, de adorar o Messias. Recorre inclusive ao próprio regente, né, Herodes I, né? Enfim, este já velho e decrépito, né? Aquele o qual, digamos, ergueu ali o reino na base da barganha, né? Então, um sujeito meio secular, né, meio podre, né, em relação ao materialismo. E o pérfido e egocêntrico Herodes, o qual havia feito todas as manobras possíveis para assegurar o seu trono e riquezas mundanas, ao descobrir tal notícia trazida pelos velhos do Oriente, ele se encheu de ódio e fúria, né? E de forma fria ele solicitou aos magos que, ao adorarem o recém-nascido, né, lhe trouxessem a localização do mesmo, para que ele assim também pudesse adorá-lo.
No fundo, o que o Crápula mais queria era assassinar um possível herdeiro das terras da Judéia, eliminando qualquer chance de usurpação. Então olha que situação, desde o início, desde seu nascimento, o Verbo encarnado ele já provoca a raiva do mal, né? Ele, por si só, o próprio Verbo encarnado ele já é, vamos dizer assim, vamos dizer, o resplandecer do bem, né? Então o materialismo tenta enfrentar, né, esse simbolismo do próprio Messias em si. O Messias, sendo uma criança, já, vamos dizer assim, provoca justamente essa mudança, né, essa mudança boa, né, essa evolução, né, no sentido de evoluir, de crescer. Então ele traz o bem, né, ele traz justamente essa boa nova, né. E recebendo esses sinais angelicais, os magos eles foram instruídos a seguirem até o modesto galpão, onde ali prostraram-se, né, e louvaram o Messias recém-nascido. Eles encontraram ali o galpãozinho onde estava alojada ali a Sagrada Família, né, encontrando o Messias e ali o adorando. Sua missão de levar seus tão valiosos presentes, né, como ouro, incenso e mirra, estava completa. Porém, quando iriam partir para o palácio, uma voz lhes interpela, uma voz angelical, né, informando que partissem para o Oriente sem repassar quaisquer informações ao regente, o qual não tinha boas intenções. Então olha só, já é vamos dizer assim, a providência divina se manifestando. E obedecendo a esse anjo do Senhor, né, os magos eles partiram para seus respectivos reinos. Então deram no pé para o Oriente, né. Ao mesmo tempo, a mesma voz do anjo do Senhor instruiu a Sagrada Família. Segundo esse enviado de Deus, né, esse anjo, José ele deveria deixar a região da Judéia juntamente com sua esposa, nesse caso Maria, né, e o pequeno recém-nascido, e se dirigirem para a região do Egito, nesse período um simples entreposto romano após a queda aí da dinastia ptolemaica, né. E ali eles deveriam se esconder, pois o poder secular tinha más intenções. Quando a Sagrada Família partiu, olha só que coisa. A partir do momento que eles partem, ao mesmo tempo Herodes I ele acaba promulgando um decreto para que suas tropas assassinassem todos os bebês meninos com idade abaixo de 2 anos. Foi um genocídio absurdo, abjeto, bizarro, enfim, patológico, o qual logicamente foi visto pela população como um ato brutal e desumano. Então ali a própria providência ela já se manifesta, né, justamente protegendo, né, o Messias, justamente para que a família ela deixasse aquela região, né, no qual a população ali secularizada iria sofrer justamente com essa, infelizmente os primogênitos, né, as crianças iriam sofrer com esse desmando, né, por parte de Herodes, né, traçando aí um simbolismo, né, com a Páscoa, porém de uma forma oposta, né, fazendo mal, né, no caso Herodes, né. Enfim, o Messias, a família, no caso a Sagrada Família, tem de fugir ali da região da Judéia e se exilar no Egito por um tempo, né, o que já começa ali uma perseguição, né, desde ali a tenra infância. Porém, uma vida austera, uma vida, vamos dizer assim, de virtudes, né, a Sagrada Família justamente não iria carecer de nada, né, nesse período. E, enfim, em relação a isso, né, é fato que enquanto a Sagrada Família ela permanecera na região do delta do rio Nilo, né, ela se alojará naquela região ali, o menino Jesus ele teve uma infância segura e desprendida, na qual ele era cuidado por sua mãe, assim como brincava e aprendia os ofícios de seu pai adotivo, né? E dentre eles, né, dentre estes ofícios, né, a carpintaria. Enquanto isso, na região da Judéia, os atos bizarros cometidos apenas traziam maior paranoia a Herodes, o qual via-se cada vez mais distante de suas obrigações, né, como regente, tornando-se quase que esquizofrênico. Olha só, em tenra velhice morre não somente sendo responsável por um dos maiores crimes do período, como também como um péssimo exemplo para seus familiares, incluindo seu filho, Herodes II, o qual seria tão pérfido, materialista e promíscuo quanto seu próprio pai. A gente vai falar sobre ele também posteriormente, né? Enfim. E com o trono ele sendo ocupado por outro regente, no caso Herodes II, né, muitos dos antigos decretos eles foram revogados, assim como a caçada às crianças.
Dizem que uma voz angelical, né, um anjo do Senhor, novamente instruiu a José para que conduzisse novamente a sua família à terra da Judéia, pois o perigo ali havia cessado, não existia mais perigo de perseguição. Conforme instruída, né, a Sagrada Família ela retornou para Israel. Com sua segurança garantida, José levou sua família para a terra a qual a família de Maria residia, isto é, em Nazaré. Ali, ele pôde estabelecer seu ramo de carpintaria, assim como assegurar o crescimento de seu filho adotivo. Então, o menino Jesus, desde a infância, ele teve uma infância, digamos assim, protegida, uma infância ali de uma criança do interior, um menino que hoje poderia ser uma criança criada no interior, né, com todas as simplicidades, porém uma vida, vamos dizer assim, ali circundado ali pela família, né, pelo próprio Deus, né, seu pai, enfim, por sua mãe, Nossa Senhora, e enfim, olha, por aquela vida mais austera, né, mais desprendida. Então, ele nunca foi ligado ao materialismo de forma nenhuma, pelo contrário, teve uma vida austera, mas ao mesmo tempo uma vida aconchegante, vamos dizer assim, né, ali na sua infância. E Jesus, neste período, ele teve uma infância sadia, como a de qualquer criança, né, sendo cuidado e zelado por seus pais. Por se tratar de um povoado interiorano e humilde, ele pouco teve contato com o centro urbano, assim como com qualquer possível ameaça. É fato que a cada ano, a Sagrada Família ela viajava para Jerusalém, para as festividades da Páscoa judaica. Né? Afinal, a família de Cristo é uma família judaica, né? Para a festividade ali da Páscoa judaica. Quando ele completou cerca de 12 anos, né, o menino Jesus também começou a acompanhar essa jornada com seus pais. E é fato que nesta primeira solenidade, quando a família ela regressava, no caso de Jerusalém, né, e vão retornar a Nazaré, né, regressando ali das festividades da capital, eles acabaram por se perderem ali de Jesus, né, uma vez em que achavam que o mesmo estivesse caminhando ali mais atrás dessa pequena caravana, né, que retornava ali, né, desses viajantes, né, andantes ali. Não tendo encontrado o menino entre seus parentes e conhecidos, tanto Maria e José eles retornaram para Jerusalém em busca de Jesus. Vasculharam vários cantos da cidade, até que o encontraram justamente no grande templo de Zorobabel, onde ali estava pregando, ouvindo e interrogando os velhos sábios judeus. Olha só. Era surpreendente aos olhos tanto de Maria quanto de José que o menino demonstrava um conhecimento extraordinário, vamos dizer, sobrenatural, né, fora do comum, provocando a admiração até mesmo dos sábios. Maria interrompeu, inclusive, o pequenino, né? Meu filho, por que fizestes assim? Teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. E Jesus calmamente olha para eles, né, e responde: Mas por que me procurais? Não sabeis que eu estava na casa de meu pai? Então olha que situação, já ali já tem esse simbolismo, né, do próprio Cristo, né, enfim, manifestando-se ali justamente estando na segurança do próprio Deus, né, na casa de seu pai, né, na casa de Deus. Então o que acontece? Ele próprio, Cristo, ele enfim, ele já se manifesta, né, desde a infância ele como essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, como o Deus Filho, né. Então, desde aí você já vê isso. Ele não está falando, procurem vamos dizer assim, procurem a felicidade em tal coisa, ou procurem a divindade em tal coisa. Não, ele fala, eu sou a divindade. Ele é o primeiro. Então, olha que situação. Deus desde a infância, Cristo desde a infância, ele não fala como qualquer outro indivíduo materialista de qualquer seita, de qualquer coisa do mundo antigo que fale, procure a divindade em tal aspecto, procure o transcendente em tal aspecto. Não, ele fala, eu sou o Filho de Deus, ele fala, eu sou o transcendente. Então o que acontece? Ele já se manifesta dessa forma, então ele já é um próprio símbolo encarnado. Olha que coisa impressionante, né? E é fato que o jovem Messias ele cresceu de forma simples e austera, né? Muitas vezes auxiliando sua mãe em seus afazeres, assim como auxiliando seu pai adotivo no ramo da carpintaria, sendo inclusive um bom profissional neste tão importante ramo, um excelente carpinteiro. Da mesma forma, ele crescia ali, né? Enfim, da mesma forma, né, crescia seu parente ali, João, né? João Batista, né? Ali é bem parente, né? Amigo, vamos dizer assim, né? Filho da amiga de sua mãe, né?
Crescia também ele João Batista. E filho de pais humildes, João Batista, né, o garoto, ele seguiu os ensinamentos e premissas da aliança. Porém, o destino deste ele estava traçado, sendo ele o qual teria um papel de suma importância na jornada do próprio Messias. Ao deixar a juventude, né, e alcançar a maioridade, o filho de Zacarias, nesse caso João Batista, ele foi instruído pelo anjo do Senhor a ser um eremita, o qual teria como tarefa tão somente a austeridade, né, o jejum do materialismo, como também a importante tarefa de batizar os judeus e prepará-los para a revelação do Messias. Então, olha só, ele já tem uma tarefa diferente da velha aliança. Olha que coisa impressionante. Na velha aliança, você pega ali os antigos sábios lá da velha aliança, esses elitizados, né, burocráticos, eles esqueceram desse papel de, digamos assim, de levar as pessoas ao caminho de Deus, né, de, enfim, tornar-lhes pessoas, iniciá-las no caminho de Deus, né. E João, no caso, esse filho, né, no caso de Zacarias, ele recebe essa missão, né, de justamente batizar as pessoas e prepará-las para a revelação, né, do próprio Verbo encarnado. Em suas pregações nos povoados ao entorno do deserto, né, o jovem João ele manifestava: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Olha só. Seu desprendimento, né, e sua humildade resplandecia, e muitos inclusive questionavam se o mesmo era o próprio Cristo. Olha só que coisa impressionante. Tamanho ponto assim que as pessoas elas estavam, digamos assim, decaídas, né, que ao verem um profeta, digamos assim, real, um indivíduo que está trazendo ali um caminho para o próprio Messias, eles já pensam que ele já é o próprio Messias, né? Então, olha só, mas daí, porém, né, o ermitão ele fazia questão de enfatizar que era apenas um servo em preparação para a revelação do Messias. Falava ele, né, eu vos batizo com água para penitência, mas virá alguém ainda mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Então, olha só, é completamente diferente. Então, você já tem aí vamos dizer assim, o simbolismo real, né, do próprio Messias em si, o caminho sendo preparado, né, pelo Batista, né. E olha só, esse é o papel-chave desse indivíduo, né, justamente ser esse vamos dizer assim, um proto-sacerdote, vamos dizer assim, não é bem um sacerdote, o primeiro sacerdote vai vir posteriormente, né, pós-Cristo, mas ele vai ser aí uma espécie de proto-sacerdote nesse período. É fato que ao completar cerca de 30 anos de idade, o próprio Messias ele viajou, dirigindo-se de Nazaré para as planícies da Galileia, de onde corria justamente o curso do Rio Jordão, né? E ali onde os humildes eles eram, ali os humildes, os indivíduos que queriam ser iniciados nesse caminho, né, eram batizados, né, na região do Jordão. Ali, caminhando dentre os populares e humildes, ele pôs-se em fila para receber o batismo de João, conhecido na época como João Batista. Tendo sido batizado pelo ermitão, o qual prostrou-se de emoção ao reconhecer o próprio Messias, Jesus saiu da água e pôs-se em oração. Eis que neste fatídico momento os céus se iluminaram, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de um pombo. Então uma voz poderosa, ao mesmo tempo serena, interpelou a todos os presentes, dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual pus a minha complacência. Então, neste momento, Cristo ele é batizado, né? Vamos dizer assim, que ele recebe um dos sacramentos, né? Que é o sacramento do batismo, o sacramento que ele próprio se põe como um símbolo, né? Como Verbo encarnado, para que justamente seja um dos sacramentos mais importantes, né? Que é, no caso, o batismo, a iniciação no caminho de Deus, né? No caso, no caminho de Cristo, no caminho do cristianismo, né? Então, ele próprio se faz exemplo, olha só. É fato que, com o objetivo de cumprir com as Escrituras, né, assim como mostrar o caminho para o desprendimento de todo o mundanismo, coloque-se aqui entre parênteses, materialismo, busca por dinheiro, enfim, por poder, né, por, enfim, prazeres e coisas que se prendem ao mundo, né, depois de todo o mundanismo e seus apegos materiais, o próprio Messias ele pôs-se a vagar pelo deserto do Sinai, sendo guiado assim pelo Espírito Santo.
Então, para mostrar e servir de exemplo do desprendimento, então tudo que você vai ver na história do próprio Messias é exemplo. O próprio Deus, ele não vem ao mundo, ele não se torna um homem simples e humilde para que ele, um homem no caso do mundo, para que ele viva de prazeres ou da decadência humana. Muito pelo contrário, ele vem para provar como é possível o ser humano seguir o caminho de Deus, como ele é o próprio caminho. Então ele é o exemplo e ele faz o exemplo, né? E através deste jejum, né, o qual é conhecido até os dias de hoje como Quaresma, que quer dizer, né, 40 dias e 40 noites, o Messias lhe buscava confrontar e subjugar a própria pequenez humana diante da mais simples e austera necessidade, que é a fome e a sede, né? Enfim, que o ser humano é a necessidade mais básica de um ser humano, é a fome e a sede. Então ele vai justamente para jejuar, né? E é fato que, a fim de buscar tentar o próprio Messias, enfim, o sujeito lá, o sombrio lá do andar de baixo, vamos colocar assim, né, para não falar outro nome, surge como um ser provocador, o qual tentaria, neste processo de desprendimento ao apego humano, ser a criatura a qual tentaria de todas as formas corromper o próprio Cristo através das mais primazes necessidades. Quando Cristo teve fome, imagine, você está jejuando no meio do deserto e sente fome, obviamente, né, sem ter nada para comer. O dragão lhe surgiu provocando: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira provocação, olha só, provocação pela fome, né? E o Messias assim lhe responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele já destrói ali o ser maléfico, ele já na primeira, ele já fala: eu sou o próprio Deus. Então nem só de pão vive o homem, então vive também da palavra, vive do exemplo de Deus. E ultrajada, né, essa criatura sombria, ela permaneceu à espreita, esperando a próxima oportunidade para tentar o verbo encarnado, né? Então o bicho encalacrou ali, né, em Cristo ali, né? Enfim, sendo ainda mais insistente, essa criatura transportou o Messias até uma visão do pináculo do templo, dizendo ao Messias: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, confiou em seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão as mãos para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Olha só que coisa impressionante. Já pela questão também provocando, né, pela questão do poder, interrompendo, né, essa criatura terrível, Cristo lhe responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, então ele já rebate novamente, ele não se rebaixa, né, a tal nível. Totalmente irada e enraivecida, a criatura sombria buscou tentar o Messias de todas as formas baixas, dentre elas lhe oferecendo o saciar das necessidades mais primazes do ser humano, oferecendo desde comida até mesmo fazendo-se passar por uma meretriz em meio ao deserto. Olha que terrível, apela a tudo, né, os prazeres mais baixos. E Cristo a tudo rejeitou. Obviamente, ele é o próprio Deus, então toda a podridão ele rejeita, justamente pelo exemplo. Sendo um ser humano, né, um ser carnal, ele rejeita tudo. E sendo ainda mais infernal, essa criatura transporta uma imagem terrível de campos de batalha onde milhões de homens se confrontavam e a dor e a carnificina ocorriam. Então imagine um campo de batalha terrível, com sangue rolando para todo lado, terror, morticínio, aquilo que, digamos, traria tristeza a Deus, né? Enfim. E provocou o Messias para que o mesmo sofresse terrivelmente. Cristo sofria terrivelmente com cada uma daquelas cenas, com aquele terror, com aquela maldade toda, né? E após isso, tentar, digamos assim, persuadi-lo, mostrou-lhe a visão torpe de reinos riquíssimos e fabulosos, onde o ouro, né, o ouro líquido, ele transbordava sobre todo o canto. E maleficamente provocou novamente o Messias: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe interrompe energicamente: sai, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. E vendo que havia sido derrotado, o dragão se dispersou pelo deserto.
o momento no qual os anjos se aproximaram de Cristo, o guiando novamente para a civilização. Então veja que impressionante a quaresma, que muitas pessoas hoje em dia, inclusive, tem como negligência, né, não participam, enfim, muitos de nós, né, inclusive, acontece justamente de não participarmos efetivamente, né, pecamos diretamente, fazemos tantas coisas erradas, né, nesse período de quaresma, né, mas apelamos ali os nossos gostos, infelizmente, né, coisa que não deveríamos fazer. Cristo nos mostra através da quaresma o exemplo. Isso antes mesmo dele pregar, dele, digamos, ter os fiéis, antes dele se revelar, né, no caso, através de seus milagres, através de seus de seus feitos, ele justamente vai buscar justamente mostrar, né, através provar-se pelo próprio exemplo. Então ele primeiro vai provar-se pelo próprio exemplo, ele mostrar que é possível seguir o caminho de Deus, é possível seguir o caminho de Cristo, se abster de todo o mal. Então ele próprio é o exemplo, né, como símbolo ele próprio é o exemplo. Ele transpassa por tudo isso, né? Então a quaresma é esse período, né, de desprendimento, de jejum, né, em busca justamente do próprio Cristo, né? Enfim, através desse seu próprio exemplo. Enfim, e eis que, né, neste período o Messias ele inicia a sua jornada de pregações, né, preparado ali, voltando à civilização, né? Por esse período ele está preparado justamente a iniciar suas caminhadas, né, a filosofar, a passar aí, no caso, a mensagem de Deus, sendo ele o próprio Deus, né, justamente pregar, né. E ao caminhar pelo litoral da Galileia, ensinando a palavra de Deus aos habitantes da região, Jesus cada vez mais ele arrebanhava os ouvintes da Boa Nova. Olha só, então ele cada vez mais trazia pessoas para perto de si, né? Então Cristo, as pessoas ao ouvirem não se viam, né? No caso ali ele mesmo sendo o Deus, né? Então ali a palavra verdadeira, né? O testemunho verdadeiro, então trazia justamente à tona as pessoas, né, que então viam ali, meu Deus do céu, é o próprio Messias realmente. Então elas iam lá e o seguiam, realmente pelo exemplo, nada de, digamos, ideologias ou enfim, teorias absurdas, filosofias absurdas. Não, ele é o próprio exemplo, então ele próprio é o caminho e as pessoas o seguiam, né? E, enfim, João, né, o Batista, ao ver o Espírito Santo se manifestar sobre o Filho do Homem, disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, eis que tira o pecado do mundo. Viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pombo e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou meu testemunho de que ele é Filho de Deus. Olha só, isso é um testemunho de pessoa, do que ele viu, do que ele presenciou, né? E ao ouvirem o testemunho do Batista, 2 jovens chamados André e João, o qual futuramente seria conhecido como o Evangelista, seguem a Cristo até onde estava pernoitando, e ambos tornam-se seus primeiros discípulos. Olha só, os primeiros ali a realmente seguirem, né, o caminho ali de Cristo, realmente estarem mais próximos, né, de Cristo. Então, onde o Messias ia, eles iam junto, né? Então estavam quase o tempo todo juntos. E André, buscando espalhar a boa nova, conversou com seu irmão mais velho, Simão, o qual era o mais exímio pescador do mar da Galileia. Este, sendo um homem forte e fiel aos costumes, ele buscou imediatamente conhecer o Filho de Deus. Obviamente, né? Um indivíduo fiel, né, no caso a palavra fiel às tradições, fiel justamente aos profetas, às profecias, né, foi em busca, ele queria conhecer o próprio Filho de Deus. E Jesus, ao reconhecer este emblemático marinheiro, disse-lhe: Tu, Simão, filho de Jonas, de agora em diante serás chamado de Pedro. Olha só, então Pedro vai ter um papel essencial na história, né? Então Cristo ele se manifesta aí dessa forma, né, a questão da busca aí, né, vendo justamente em Pedro esse personagem tão importante. E eis que, né, nos dias seguintes, né, Jesus ele encontrou Filipe, o qual instruiu a lhe seguir,
Instruiu também esse jovem a lhe seguir, né? O qual também tinha uma adoração verdadeira, né? Nutria essa busca verdadeira por Deus, né? Pelo próprio Verbo encarnado, né? Então Jesus o instrui a lhe seguir, né? Filipe ele encontrou Natanael também e disse-lhe: encontramos aquele que foi anunciado, né, por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu-lhe: acaso poderá sair coisa boa de Nazaré? Olha só, meio cético, né? E Filipe disse-lhe: venha ver. Jesus viu Natanael aproximar-se dele e disse a seu respeito: cá está um verdadeiro israelita que não engana ninguém. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Natanael disse-lhe: mestre, vós sois o Filho de Deus, vós sois o Rei de Israel. Então olha só, já Cristo já mostrando, né, os seus dons, né, justamente o poder de Deus, né, justamente ali sem mesmo conhecer, né, o indivíduo. Então ele já se prostra, né, diante de Cristo e fala: não, você realmente é o Verbo encarnado. Não há dúvida disso, através da própria lógica, né, através do próprio fato. Então Deus ele não está sendo apelando à emoção, apelando a idealismo ou a imaterialismo, não, ele está mostrando através da própria realidade dos fatos, né, que ele é o próprio Filho de Deus, né. E estava Jesus com ali aqueles que o seguiam, né, próximo dele, a assistir a uma espécie de bodas, né, um casamento que ocorria em Caná da Galileia, né, a região ali de Caná, uma dos pequenos vilarejos, né, que ocorriam ali na Galileia, né. E faltando o vinho, né, ocorreu que no meio dessa celebração, dessa festa, acabou o vinho, né, acabou o mé, né. E Maria aproximou-se dele e disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: por que vos incomodais com isso? Ainda não chegou a minha hora, né, dizia ele. Então sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, havia ali 6 cântaros de pedra destinados às purificações dos judeus, aquela coisa do puritanismo judaico, de você se limpar, enfim, se retirar ali dos pecados, né? Aquele ritual qual eles tinham, né, que os judeus antigos tinham sobre se purificarem, né, na água ali, né, esses jarros de purificações, cada um dos quais levava 2 ou 3 medidas de água. E Jesus disse: enchei esses cântaros de água, no que completasse ali de água cada um desses jarros. Encheram até o topo. No caso, foram lá os servos e encheram de água até em cima, né? Então Jesus disse-lhe: tirai o vinho e levai ao chefe da mesa. E assim fizeram. Olha só que impressionante. Quando o chefe provou, ali no caso o cerimonialista ali, o anfitrião da festa, né, provou a água mudada em vinho, né, a água que virou vinho, sem saber de onde viera, embora os serventes soubessem, dirigiu seu esposo e disse-lhe: todos costumam dar primeiro o vinho bom e, após os convidados já terem bebido bastante, servem o pior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Foi assim que ele manifestou a sua glória, e aqueles que o seguiam já acreditando nele, acreditaram mais ainda, né? Aqueles que já o seguiam pelo seu exemplo, acreditaram ainda mais nele, né? Presenciaram com seus próprios olhos um milagre, né? Algo que nenhum indivíduo ali falsário, nenhum indivíduo faria. Cristo foi lá e fez, transformou a água em vinho. Então o que acontece? Olha que coisa impressionante, quando as pessoas elas falam: o cristianismo condena hábitos. Não, o cristianismo não condena hábitos. Jamais na história humana, mas na história cristã, o cristianismo condenou hábitos. Tanto que o próprio Cristo transforma a água em vinho. E o vinho é uma bebida extremamente antiga, se não uma das bebidas mais antigas da face da terra, juntamente com a cerveja.
E o suco, né, no caso ali, o suco das frutas, né, que se faz ali o néctar da fruta, são as bebidas mais antigas que existem na face da Terra. O néctar, o hidromel, que é uma bebida feita de mel, o vinho e a cerveja, mas o vinho é tão antigo quanto, e é uma bebida qual é alcoólica. Então as pessoas falam, pô, mas no caso o cristianismo condena essas coisas, né? Tem alguns indivíduos hoje em dia que pregam que usam a palavra vício, só que é uma palavra completamente deturpada, né? Que vício, ele não é a mesma coisa que hábito, são coisas completamente opostas. Mas jamais o cristianismo condenou o hábito, tanto que Cristo transforma água em vinho. Então já começa por aí. Hábitos não são condenáveis por Cristo, né? Pelo cristianismo nenhum hábito foi condenável. O vício é uma coisa completamente oposta uma à outra. Mas enfim, em relação ao hábito já se mostra por aí da questão dessa mudança da água para o vinho. E em relação também do próprio milagre. Então Cristo o seu primeiro milagre, mostra o seu primeiro milagre justamente em Caná, né? Que é o momento em que, olha só que coisa interessante também, um outro ponto a ser levantado. Quem, digamos, revela a Cristo inicialmente, que, digamos assim, incentiva a Cristo justamente se revelar, né, nesse momento, é justamente Nossa Senhora. Então, quando as pessoas elas muitas vezes não levam em consideração a figura de Nossa Senhora, é justamente errôneo dizer, porque ela é figura crucial na jornada do Messias, inclusive em relação à própria Santíssima Trindade. Ela é a auxiliadora, ela é vamos dizer assim, a esposa, né, se Cristo óbvio, se a Santa Igreja é a esposa de Cristo, enfim, Nossa Senhora é a mãe, digamos assim, vamos dizer conselheira, mas vamos dizer assim, a progenitora do carinho, né? É a adotada do carinho, do amor, né? Pois se Cristo ama a humanidade, Nossa Senhora, além de amar a humanidade, também ama Cristo, né? A humanidade ama Cristo, mas também ela ama Cristo sendo mãe de Cristo, né? Então, olha só que coisa impressionante, né? Então, começa já por aí, né? Toda essa questão do simbolismo, o simbolismo da figura de Nossa Senhora, o simbolismo de Cristo transformar a água em vinho, de, enfim, ter esse primeiro conceder esse primeiro milagre, né, qual os que o seguiam, né, que já tinham ali a grande respeito, né, a grande prostração diante dele, que começaram a acreditar ainda mais nisso, né, falando, não, isso aqui é inconteste, é prova lógica, real, palpável, vivenciável, você bebe, você sente vinho, então é o milagre, já nesse ponto, né, olha só, são coisas lógicas, reais e não tiradas da fantasia. Olha que coisa impressionante, né? Enfim. E Jesus, continuando, né? Entre outros episódios, né? Jesus ele estava à beira do lago de Genesaré, né? Estava ali à beira do lago, enfim, filosofando, refletindo ali. E entrou no barco de Simão Pedro e começou a ensinar a multidão, né? Subiu ali no barco e começou a conversar com as pessoas que ali estavam próximos. E quando ele acabou de falar, disse a Simão, no caso a Pedro, né? Entre mar adentro e jogue as redes para pescar. E Simão, já como ele era turrão, como ele era reclamão, muito bravo às vezes, né? Respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. E assim fizeram, né, segundo o que Cristo lhes instruiu. E não tinham pegado um peixe a noite inteira. Os caras pescando lá, se ferrando a noite inteira, pescaram um peixe. Chegaram lá e como Cristo falou, joguem as redes. E Pedro, obviamente fiel, foi lá e jogou as redes. E o que acontece? Apanharam tantos peixes que a rede quase arrebentou. Eram tantos e tantos e tantos peixes que a rede não conseguia suprir de tanto puxar peixe. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e as duas barcas ficaram tão cheias de peixes que por pouco não afundaram ainda por cima. Olha que impressionante.
E vendo isto, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afastai-vos de mim, que sou um homem pecador. Né, prostrando ali, quase chorando, né, em todos os seus ali, enfim, a sua fúria, o seu jeito, né, às vezes turrão, né, enfim, ele não se sentia, obviamente, com um sujeito fiel, com um sujeito ali contemplando, né, a figura do próprio Cristo, do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Ele fala: não sou digno, eu não sou digno, estou sujo, eu sou digno, não sou digno, sou errado em tantas coisas, não sou digno, né? Afaste de mim porque eu sou pecador. E Jesus, olhando, né, em direção a ele, com sua forma serena, com seu jeito sereno, lhe diz: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. Olha só, levaram as barcas para a terra e deixaram tudo para seguir a Jesus. Tudo o que Cristo manifesta, o que ele faz também em relação aos próprios milagres, tem uma lógica e um sentido em relação à vida humana. A ensinar. Ele não só faz o milagre por uma questão material, não, ele mostra o porquê, o exemplo daquilo. Então ele mostra que Pedro ele vai ser pescador de homens. Então ele instrui Pedro. É Pedro quem será esse pescador de homens, quem será o sacerdote. Então nesse momento Cristo ele dá os primeiros sinais do que é instituir, digamos, essa questão do sacerdócio, né? do indivíduo ser ali aquele que vai evangelizar, né? Que vai arrebanhar fiéis, né? Então ele institui, né, justamente o primeiro passo do que vem a ser aí o embrião da própria igreja em si, da pessoa primeiramente ali de Pedro como pescador de homens, né, como, enfim, uma espécie de sacerdócio, né, um simbolismo do sacerdócio. Mas ele vai dar a institucionalização ainda num passo à frente, né. E naquele tempo Jesus retirou-se para o monte e passou toda a noite em oração, né, que muito costumeiramente ele fazia, né, ele se retirava e algumas noites ali andava pelas proximidades ali da Galileia, pelos jardins, e ficava à noite meditando, né, ali em oração. E quando raiou o dia, chamou os discípulos, no caso ali os indivíduos que o seguiam, né, e nomeou 12 dentre eles. Né, chamou e nomeou desses indivíduos 12. Né, 12 importantes ali, aos quais chamou justamente de apóstolos, né, que seriam ali aqueles os quais seriam os seus discípulos principais, né, esses apóstolos. Eram, obviamente, Pedro, né, o seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, né, e seu irmão João evangelista, não esqueçam, né, Filipe e Bartolomeu, né, Mateus e Tomé, o cético, não esqueçam que Tomé é o cético, Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão São Judas Tadeu, né, no caso Simão, chamado Zelota, né, Simão nesse caso, né, e Judas Iscariotes, né, que seria mais tarde aí o traidor, né. Mais tarde ele escolheu 72 discípulos, outros indivíduos, vamos dizer assim, subdiscípulos, vamos dizer assim, né. Sem os igualar aos apóstolos, mandou-os também a pregar o evangelho. Olha só, então os principais são os 12. Existem outros sub-72, que são aqueles que, digamos, são evangelizadores, né, mas não instituem o sacerdócio, como no caso desses 12. Né. E andando Jesus pelo território da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E os apóstolos, né, responderam: uns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes disse: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro, o mais corajoso, o mais arraigado, né, mais aguerrido, responde: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então olha só. E Jesus, olhando em direção a ele, disse-lhe: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino de Deus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Tudo o que desligares sobre a terra será desligado também nos céus. Então, olha que situação. Quando muitos indivíduos hoje em dia chegam e falam, não, porque a igreja foi fundada muito posterior, Império Romano e nananã, história não sei o que, enfim, é tudo a mesma coisa, porque não, ponto, não e não, muito simples, porque nesse momento Cristo, o próprio Cristo, a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade se dirige a este indivíduo, este apóstolo ali, irrido ali, esse apóstolo mais, vamos dizer, mais fiel, né? Porque todos eram fiéis, né? Com exceção do traidor, todos eram fiéis a Cristo, mas o próprio o mais aguerrido, vamos dizer assim, né? O que mais se toma coragem a justamente enfatizar, né, a sua fidelidade a Deus, a Cristo, ele fala, é você, eu coloco nas suas mãos como sacerdote, eu institucionalizo como sacerdote a você, Pedro, que Pedro ali no caso, em uma tradução, né, no latim viria a ser pedra, né? Sobre essa pedra, sobre Pedro, sobre este indivíduo, se inicia a Santa Igreja. A você institucionaliza esse sacerdócio. Você será o sumo sacerdote. Você será o sumo sacerdote dessa igreja. Então eu lhe instituo esse poder. Você, Pedro, que significa pedra. Então olha só, começa aí, para que todas as pessoas entendam, sem choro nem vela. Não existe essa situação da pessoa dizer, porque se, porque como, porque eu interpreto dessa forma. Não interessa. Não existe interpretação melancólica, ufânica, ou seja, o que for a interpretação que a pessoa tira da sua cabeça de falar que alguém disse de forma contrária. Não, foi Cristo que falou. Cristo, o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo encarnado fala para esse indivíduo chamado Pedro. Você, Pedro, pedra, você, Pedro, será o sumo sacerdote. Eu institucionalizo sobre Pedro, sobre esta pedra, né, nesse caso Pedro, simbolicamente, se edifica a Santa Igreja. Então olha só que coisa impressionante, né? A partir daí se inicia, né, a Santa Igreja. Então, estar sob o poder do sumo sacerdote, o que se liga sobre a terra também se é ligado aos céus. Então como sumo sacerdote, o porta do sumo sacerdote, no caso o padre, o sacerdote vamos dizer assim, a manifestação ali simbólica de Deus, né? Enfim, a institucionalização ali, a manifestação institucional de Deus ali, né? Então isso é basicamente o sacerdócio, né? Enfim. E continuando, né, a respeito das pregações de Cristo, justamente, um dia Jesus foi com 3 dos seus apóstolos, Pedro, né, o sumo sacerdote, Tiago e João, o evangelista, a um monte alto e transfigurou-se diante deles. O episódio conhecido aí como transfiguração. A sua face resplandeceu como o sol e as suas vestes alvejaram como a neve. Então foi algo assim sobrenatural, aquela visão assim angelical, né? Aquela visão magnânima, a qual resplandecia ali por qualquer luz em torno dele, né? E ao mesmo tempo apareceram ali juntamente dele, né, nesse feixe de luz, nessa transfiguração, apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só. Tomando a palavra, no caso Pedro, né, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserdes, armaremos aqui 3 barracas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Mas de repente uma nuvem luminosa os envolveu, e do meio da nuvem ouviu-se uma voz assim extremamente poderosa:
Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ouvindo essas palavras, os discípulos caíram por terra e ficaram com muito medo. Porém, Jesus se aproximou deles e os tocou, dizendo: levantai-vos e não temais. Então ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Olha só o poder. Então Jesus se manifesta sempre de forma lógica, de forma a ser visto, de forma a ser presenciado, e não é nada assim, idealizado, nada fora daquilo que, enfim, nada vamos dizer assim, imaginado. Não, muito do contrário, é visto, é palpável, é uma coisa que eles enxergavam, né, que os apóstolos enxergavam e dão testemunho sobre isso, né? Então é algo impressionante. Quanto aí a questão das bem-aventuranças, o que seriam as bem-aventuranças? A virtude, né? Cristo ele vai enfatizar também sobre a questão da virtude. Olha só, isso é impressionante também. A busca pela virtude. Cristo também institucionaliza isso também. Apagar essa questão do material e buscar a virtude. De toda a parte ocorriam multidões, né, para ouvir as palavras de Jesus, uma vez em que os apóstolos mencionavam sobre ele, né, evangelizavam, pregavam sobre Cristo, e as pessoas iam até Cristo, né, para ouvi-lo. E certa vez Jesus subiu a um monte, sentou-se e começou a ensinar, né, sentou-se ali sobre o gramado, né, em torno do pessoal, e começou a pregar, né. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça dos homens, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Quando pensamos aqui sobre as bem-aventuranças, aqui ocorre muito aquela história, né, quando as pessoas elas deturpam muito esse ensinamento de Cristo, né, sobre essa questão das bem-aventuranças, querendo puxar para questões ideológicas. E aí que o pessoal quebra a cara. Porque Cristo ele não é ideológico, Cristo ele não é secular, ele não é materialista. Né? Se ele não é secular, ele não é materialista, ele não está falando isso em relação a classes ou a qualquer absurdo que muitos indivíduos possam imaginar hoje sobre materialismo, sobre política, sobre qualquer coisa desse tipo, né, progressismo, ou seja lá o que for. Ele não fala dessa forma. Cristo ele não menciona sobre isso, é totalmente transcendental e totalmente desligado do materialismo. Por quê? Presta atenção em cada frase. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você fala de pobre de espírito, é aquele indivíduo que ele se desliga do materialismo, ele não está ligado ao materialismo, ele não está preso a prazeres, ele não está preso ao mundanismo, ele não está preso ali a coisas fúteis. Um indivíduo que ele é pobre a ponto de se desfazer dessas futilidades, dele é o reino dos céus. Então olha só, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Um manso é aquele indivíduo que justamente não um indivíduo é o indivíduo que ele não tem a ira na questão de, como podemos dizer assim, ser maléfico. Um indivíduo que ele não é maléfico, um indivíduo que ele não é vingativo, que ele não é sanguinário quanto às coisas, né? Aquele indivíduo que não nutre o mal em si, né? Um indivíduo que ele é manso, ele
no caso, possuirá a terra, o indivíduo que ele pratica a bondade, não a burrice, né? Vamos colocar duas coisas diferentes. Uma coisa se chama burrice e outra coisa bondade. O indivíduo ser bom de virtude, ser manso e bom de virtude, a ele sim merece o bem, né? Merece o bom caminho, né? Enfim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na questão de chorar aqui, não é a questão da pessoa, eu estou sofrendo por futilidade. Estamos falando da questão do sofrimento real. O sofrimento quando a pessoa ela tem a falta, ali quando ela, digamos, como podemos dizer assim, ela sofre por algo real, ela sofre ali pela falta às vezes de uma família, um órfão, uma pessoa que chora porque enfim, sei lá, tem uma doença, algo assim complicado, a pessoa que chora porque é perseguida por ser, sei lá, enfim, justamente por ser cristã, por ser ali realmente fiel a Deus, e é perseguida por isso, a pessoa que chora ali por questões realmente voltadas à alma, ao seu espírito, né, que sofre e que realmente entende o seu sofrimento, que sofre de forma real e não por futilidades, né, essa pessoa ela vai ser consolada. Bem-aventurado, né, pessoa que tem fome e sede de justiça, a justiça real. A gente não está falando de justiça de materialismo, justiça na questão de essas coisas imbecis, às vezes, que o pessoal da ideologia coloca, de que a pessoa tem que ter igualdade não sei do que. Não, a gente fala de justiça na questão ali de vida, na questão realmente ali voltada a equilíbrio perfeito, né, do espírito ali, do que foi feito e do que deve ser, digamos ali, equilibrado em relação ao que foi feito, né, sobre os feitos da pessoa e o que deve ser equilibrado em relação à vida dela, né. Bem-aventurados justamente esses que têm fome, né, de sede de justiça, né, porque eles serão saciados, né, justamente por ser justo, né, pela pessoa que é justa e busca o que é justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, no que a gente diz aqui, é a pessoa que ela reconhece ali a pequenez alheia. Quando você está em uma batalha, quando você está enfrentando uma pessoa e você vê o sofrimento, às vezes de alguém que às vezes um indivíduo ali um pouco errôneo, mas que admite o seu erro, admite a sua falha, um indivíduo ali, às vezes pecador, mas que admite a sua falha, que admite que está errado, que busca o perdão, você ter a misericórdia para esta pessoa, você não castigá-la a partir do momento em que ela pede perdão, realmente, né? A gente não fala perdão de boca para fora, né? O perdão mentiroso, a gente diz o perdão da pessoa que ela realmente está buscando perdão, um arrependimento, que ela se arrepende, né? Você conceder a misericórdia, quem é misericordioso, né, alcançará a misericórdia. Então quem oferece a misericórdia vai receber a misericórdia, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando a gente diz puro de coração, aqui aquela coisa, né, que as pessoas confundem com purismo. Por exemplo, dizer que o indivíduo tem que ser purista. Não, a gente diz puro de coração, a pessoa que ela, como eu disse, ela se desprende, né, dos prazeres, ela se desprende de todo esse mundanismo, a pessoa que ela busca limpar-se, né, que ela busca limpar-se ali dos seus erros, a pessoa que ela busca essa pureza na questão de limpeza da sua própria alma, né, do seu estado de espírito, da sua ali na busca, né, pelo exemplo em Cristo, né? Então essas pessoas elas verão a Deus, né, justamente porque elas são puras, elas se purificam, elas vão se purificando, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui é uma coisa impressionante, né? Muita gente idealista nesse ponto fala pacífico com pacifista, né? Eles confundem pacífico com pacifista, aquele que
vamos dizer assim, o indivíduo que ele tem que se desarmar, o indivíduo que ele tem que dar a cara a tapa, enfim, o indivíduo que tem que se deixar apanhar, né? E os outros fazerem o auê a festa. Não, quando Cristo ele fala pacífico, leia-se entre linhas defensivo. É a pessoa que ela não busca a guerra já como agressão, a guerra como jeito de se resolver tudo. A pessoa que ela maltrata, que ela agride, que ela é bruta, a pessoa que ela maltrata as pessoas, né, de forma agressiva. A gente diz a pessoa defensiva, a pessoa que ela vai buscar a violência como último recurso, ou talvez nem mesmo cogitar isso, mas que vai buscar a violência como último recurso. A pessoa que vai, vamos dizer assim, defender-se, que vai defender-se, a pessoa que ela vai buscar primeiro de tudo o exemplo, mas que ela vai se defender, que ela vai mostrar o exemplo. Então, essa pessoa que é defensiva, ela pode ser chamada de filho de Deus, que defende os princípios em Cristo. Essa pessoa pode ser chamada filho de Deus. Mas leia-se aqui pacífico defensivo e não pacífico pacifista. Esse negócio de pacifismo, isso nunca existiu. Nem naquele período não existia. Isso se diz defensivo. Pacífico no sentido de ser defensivo, defender-se. Então a pessoa que ela tem a capacidade dela se defender, a pessoa que ela consegue se defender com o seu exemplo e chegar aí às raias do uso da força de forma medida, de forma meticulosa, de forma moderada, essa pessoa pode ser chamada de filho de Deus, porque ela tem um controle sobre o próprio eu dela, que ela é capaz dela defender a si, defender aos outros, ao seu entorno e garantir essa ordem, né, voltada aí à paz em Cristo, em Deus. Então, essa pessoa pode ser chamada de filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça dos homens, porque deles é o reino de Deus. Quando a gente diz aqui perseguido pela justiça no período, não é perseguido pela justiça, o bandido que fez porcaria, como acontece hoje em dia, o sujeito está lá na cadeia, mas que está pagando justamente pelo mal que fez. Então não diz esse tipo de perseguição da justiça. Dessa forma, a justiça agiu de forma certa. A gente está falando de justiça, aquelas pessoas as quais a justiça dos homens ela persegue de forma injusta, a qual a justiça ela já não está mais sendo justa, né? Vamos usar esse termo mais chulo possível, que ela não está sendo justa, né? A pessoa que ela, por exemplo, né, a questão da usura que muitos praticavam no período dos judeus, praticavam com outras pessoas, com outros indivíduos, que era de aplicar juros, retirar coisas que eram das pessoas, tipo, as quais não lhe pertencem, mas que você explora aquela pessoa através dos juros, que a justiça cai sobre aquela pessoa, que ela sofre de forma injusta, que ela não tem como pagar sobre aquilo e ela é escravizada, ela sofre por aquilo ali. Uma pessoa qual, digamos, você tem lá um indivíduo que vem de fora, um agressor que agride sua família, indivíduos que vêm de outra tribo e agridem aquela tribo, pessoas que são perseguidas pela justiça de forma injusta, que não fizeram o mal, pessoas que elas simplesmente estão sendo perseguidas por algum erro, por algum vício, ou alguma podridão por parte da justiça. Essas pessoas que estão sendo perseguidas de forma injusta, delas é o reino dos céus. Então essa é a questão. A justiça dos homens de forma injusta. A pessoa que está pagando justamente pelo mal que fez, ela está pagando justamente pelo mal que ela fez. Quando a justiça ela foi justa, ela aplicou a pena sobre o crime. Quando a justiça está perseguindo alguém que não fez nada, mas que simplesmente está devendo a alguém que por uma simples dívida, né, questão de juros, coisa parecida, alguém que não consegue às vezes se administrar, que tem algum problema, mas que não fez nenhum mal, essa pessoa que está sendo perseguida de forma injusta, dela é o reino dos céus. Então olha só, alegrai-vos e exaltai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Então, para vocês verem aqui, não tem em nenhuma
dessas frases nenhum termo materialista, nada que se ligue a materialismo, que fale, olha, tipo, vamos dizer assim, ideologicamente falando, tipo, que o perseguido é o indivíduo que tem futilidades, o indivíduo que se apegou a prazeres, mas que depois vai lá a pessoa e tenta instruí-la para o bem, a parar de fazer aquele mal, e a pessoa não quer parar. Daí a justiça cai sobre ela e ela fala que está sendo perseguida. Não, meu filho, a justiça não se aplica a você dessa forma, não. Você está fazendo mal e você está buscando mal. Então a justiça vai cair sobre você, sim. Você tem que ser corrigido, sim, porque você está fazendo a coisa errada. Cristo não falou, vou passar a mão na cabeça dele porque ele está fazendo mal. Não, é que nem aquele meme, né, que a gente sempre vê da ovelhinha, né, que a ovelhinha vai lá e aparece, eles não me aceitaram, não sei o que. Daí vai lá, Cristo aparece e começa limpando a ovelhinha. Ele fala, não, você é aceito, mas o teu pecado não. Então Cristo ele mostra dessa forma. Você é o reino dos céus, mas o teu pecado não é bem-vindo no céu. Se você for pelo caminho certo, se você fizer o certo, você é bem-vindo nos céus. Você é bem-vindo no reino dos céus. Como qualquer cristão é bem-vindo no reino dos céus. Mas basta você se limpe do teu pecado. Eu te ajudo. Cristo te ajuda a se limpar do pecado. Mas as pessoas não querem. Elas querem ainda que o cristianismo, que Cristo ainda vai lá e passe a mão na cabeça deles. Não é assim. Então já nas bem-aventuranças você vê isso. Que Cristo ele não está falando sobre nenhum materialismo, sobre ideologia, sobre classe social, sobre bizarrice nenhuma desse tipo. Ele fala taxativamente que é para se desprender do materialismo. Quanto mais desprendido do materialismo, quanto mais fora dessas futilidades e da destruição humana, quanto mais longe dessa perfídia humana, mais perto você está do reino dos céus. É bem simples, é que nós, seres humanos, complicamos a situação. A gente se suja à toa, vamos dizer bem a verdade, né? Mas a gente não admite, né? Então, mas é um ponto crucial para a gente entender, né, justamente vamos dizer assim, entre aspas, filosofia, mas o ensinamento, a teologia, a pregação de Cristo, justamente isso, para que você se livre desse mal, você esteja próximo de Deus. Então as bem-aventuranças, elas tá tudo escrito ali, né? Palavras do próprio Cristo, né? Do próprio Verbo encarnado. Certo dia, continuando, né, sobre a jornada de Cristo, certo dia, um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o maior e primeiro dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus também disse: Amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Assim sereis filhos do vosso Pai, porque estais nos céus, e que faz nascer o sol para os bens e os maus, além de enviar a sua chuva aos justos e aos pecadores. Então olha para você ver essa questão, né? Mandamento principal: amar a Deus com todas as forças. Então isso quer dizer, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você ama a Cristo, quanto mais você ama a Nossa Senhora, quanto mais você ama, né, a Santíssima Trindade, aos mandamentos de Deus, de Cristo, né, do próprio Cristo em si, né, mais você está próximo dele, porque mais você vai se desprender da podridão. Essa é uma verdade, uma relação de amor. Vamos dizer assim, você não tem ali nessa relação, como que a gente pode dizer assim, não é uma relação de poder. Cristo ele não está jogando nenhum poder sobre você, ele não está poder que eu digo em questão de controle, ele não está te controlando de forma nenhuma, ele não está ali te empurrando, ele simplesmente diz: ame a Deus com todas as forças. Ame a Cristo, ame a Deus com todas as forças. E a partir do momento que você ama, se você ama uma pessoa, isso é comum, uma relação normal.
entre você amar alguém, por exemplo, amar sua esposa, ou você que é esposa, amar o seu marido, enfim, amar seus filhos, amar sua mãe, seu pai, enfim. Quando você ama uma pessoa, você não vai traí-la, você não vai fazer o mal a ela, você não vai agredi-la, você não vai machucá-la, machucar os sentimentos dela, machucar, enfim, machucá-la de forma alguma. Então, se você ama a Deus, você tem que odiar o pecado. Porque para você amar algo, você tem que se opor àquilo que é contra o que você ama. Se você ama o bem, você deve odiar o mal. Não tem meio termo, não tem conversa nesse ponto. Essa que é uma situação que as pessoas não entendem. Não tem se, como, talvez, de que forma. Não, isso não existe. Você ou ama ou odeia. Com o cristianismo é assim. Então, se você ama a Cristo, se você ama a Deus, você deve odiar o pecado e o mal. Você tem que se desfazer do pecado, porque o que acontece é uma questão de consciência. Deus ele cria, ele liga uma coisa na cabeça do ser humano, assim, é uma coisa impressionante. Ele dá um novo sentido à consciência humana nesse ponto. Ele entra na própria, ele justamente ele, digamos, mostra o potencial da consciência humana. Por quê? A partir do momento que você começa a utilizar essa coisinha chamada consciência, quando você tem uma relação de você amar alguém, é óbvio que quando você ama algo, você vai se desfazer daquilo que é contra isso que você ama. Então, amando a Deus, você se livra do pecado. Mas você tem que amar verdadeiramente. Quanto mais você ama, mais você se livra daquele mal. Isso é lógico. É uma coisa que não é metafórica, não é assim, ideológica ou qualquer coisa parecida. Se você ama alguém, isso é normal, é biológico, é normal, é lógico e humano. Se você amar alguém, você vai odiar aquilo que se opõe a essa pessoa. Então você não vai querer que alguém fale mal da sua namorada, da sua noiva, da sua mãe, do seu pai, enfim, de quem você gosta, do seu melhor amigo. Você vai ser contra, você vai se opor, você vai defender quem você ama. Então a mesma coisa é com Cristo, com Deus. É uma relação de amor, tá? De amor verdadeiro, não é amor cálido, não é amor eros, de paixão, não, é amor de amor, né? De amor verdadeiro, de cuidado, de carinho, de doar-se àquela pessoa. Então você se doa assim a Cristo, assim como Cristo se doa a você. Cristo ama a todos os seus filhos, Deus ama a todos os seus filhos. Então funciona da mesma forma, né? E o segundo mandamento, que é a questão do amarás o teu próximo. Quando a gente diz amarás o teu próximo, amarás no sentido também de justiça, de você ter esse amor justo com o teu próximo, você amar a pessoa, você, digamos assim, ver que existem pecados. Existem pecados nas pessoas. Até os santos diziam-se até, inclusive, que pecavam também. Vamos dizer assim, não com a mesma frequência que uma pessoa normal, mas pecados simples. Mas o ser humano é um ser decaído. Então ele tem erros. Mas a única forma de você ajudar uma pessoa, o próximo, a também se pôr nesse bom caminho, é amar essa pessoa. Você não vai pisar mais na cabeça dela ainda. Tipo, enquanto a gente diz amor, o amor ele não é também aquela coisa de passar a mão na cabeça. Tipo, por exemplo, ele está fazendo mal, ele está sendo errado, eu vou passar a mão na cabeça dele que ele continue pecando. Não, amor também é ser assim, combativo. Você é uma pessoa que você realmente quer ajudar aquela pessoa, que você alfineta ela também, você também tenta fazer ela ficar no lugar, entendeu? Você luta também. Ali você se interage com aquela pessoa, né? Então você nem sempre tem que ser bonzinho com aquela pessoa, porque você ama ela. Amar também significa você corrigir, você ter força, você corrigir, ser enérgico com aquela pessoa quando precisa ser enérgico. Isso é amor também. Então isso que é amar o próximo. E muitas pessoas não entendem isso. Acham que amor é amor eros, é sair por aí fazendo loucura. Não é isso não. É amor de caridade, amor de presença, amor de ajuda, de cooperação, de fazer o bem, de ajudar realmente o próximo, né? Então isso é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a você mesmo, se você gosta de você mesmo, se você faz o bem para você mesmo,
óbvio que você vai fazer bem para o próximo também. Então, isso é lógico. E Jesus também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Assim sereis filhos do vosso Pai. Então, olha só, a questão de amar os inimigos é justamente aquela questão dos inimigos, as pessoas que, digamos, elas estão erradas. A gente está falando aqui, as pessoas, os inimigos, lê-se aqui pessoas erradas, as que vos odeiam na questão do ódio fútil. Né? Por exemplo, a pessoa que te odeia porque, sei lá, você odeia pela questão da inveja, por exemplo, porque você tem algo que ela não tem, ou porque você tem um aspecto que ela não tem, sei lá, alguma coisa a qual difere dela que ela te odeia por isso, ou sei lá, porque você às vezes, sei lá, por alguma questão do destino chegou a um lugar onde ela não queria, onde ela queria, almejava e não tinha, então ela te odeia por isso. Então você amar essa pessoa, então mesmo que ela te odeie, sabe, você amar ela, entende? Porque o ódio, ele é o oposto do amor. Então se você ama, você quebra a questão do ódio, tá? E o ódio aqui, uma coisa que é impressionante, que também o pessoal hoje em dia não entende, né? Muita gente da questão do progressismo, esse povo ainda não entende muito, né? É que amar, na questão de odiar, eles não sabem a diferença entre ódio e amor. Essa aqui é uma coisa impressionante. Porque quando você ama uma pessoa, então quer dizer que você faz o bem, né? E não levar a pessoa para o mal. E quando você ama a pessoa a ponto de corrigi-la, de querer o bem do seu próximo, de fazer o bem para ela, de querer tirar ela daquele mal que ela está passando, ela não compreende isso, ela acha que é ódio. Tipo, na cabecinha imunda, materialista dela, apegada a vícios, apegada a prazeres, apegada a podridão, apegada a baixaria, ela acha que alguém que está tentando tirar ela daquela podridão e colocar ela, sei lá, para orar na frente de um sacrário, ela acha que aquilo ali tá odiando ela. Ela acha que, tipo, enfrentar, por exemplo, chega lá um policial, por exemplo, para enfrentar o traficante, para sentar a pua num traficante na frente da Cracolândia, para livrar os pobres coitados, estão lá sofrendo lá as drogas, lá pirulitando a cabeça, os pobres dos dependentes estão lá trocentos anos lá sofrendo lá. Quando chega um policial para bater um traficante, eles falam: ele está agindo com ódio. Mas meu Deus, que ódio que um indivíduo desses tem. Ele está agindo pelo bem daquelas pessoas. Se você quer o bem do seu próximo, é justamente você tem que ser enérgico também pelo bem da pessoa. Não é só passar a mão na cabeça. O bem, ele tanto o bem como o mal, eles se manifestam de formas completamente diferentes. Um sujeito mau, ele pode passar a mão na cabeça de uma criança e depois fazer o mal nela, fazer mal com ela. A mesma coisa, um sujeito bom, ele pode ser enérgico e que está querendo o teu bem. Essa é a questão. Eles não conseguem discernir essa questão. Então, quando se fala amar ao próximo, amar quem te odeia, então essa é a questão, né? Justamente você usar pelo exemplo, é você cuidar de quem você ama. Então, se as pessoas elas entendessem esses mandamentos, talvez muitas coisas seriam diferentes, inclusive, né? Isso também é muito por questão de deturpação do que ocorre em tempos atuais, até saindo um pouquinho do contexto aqui do nosso episódio, mas justamente é essa questão, né, do que se fala em relação ao amor, né, esse amor verdadeiro, né? Então olha só que questão, né? E continuando, né? Certo dia Jesus ele voltava, né, de orar num lugar solitário, e disseram os discípulos, né: Senhor, ensinai-vos a orar. Então, né, o próprio Jesus ele instrui: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E depois, Jesus continua: Pedi e recebeis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se porventura algum de vós pedir pão a seu pai, dar-lhe-á ele uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á ele uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á ele um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis lhe dar coisas boas a vós filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará Espírito bom aos que lhe pedirem? Digo-vos ainda que, se 2 de vós se unirem na terra e pedir qualquer coisa, esta lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então olha que coisa impressionante. Cristo, além de instituir a oração mais importante, né, da face da terra, da humanidade, que é o Pai Nosso, né, essa oração a qual evoca o próprio Deus, né, a maior, vamos dizer, virtude de Deus, né, maior, o amor de Deus, né, que invoca o amor de Deus, justamente essa conexão do ser humano com o amor de Deus. Ele também exemplifica essa questão do amor, né, de que Deus ele não nega o amor aos seus filhos. Deus não nega o amor aos filhos. Então ele quebra novamente essa questão do mundo antigo, ele destrói novamente esse materialismo, essa podridão do mundo antigo, aquele amor eros, aquele amor simplesmente carnal, aquele amor que a gente chama de paixão, de prazer, enfim, desejo carnal. Ele elimina isso. Ele fala: não, Deus ama os seus filhos. Eu estou aqui de prova. Eu amo-vos, né? Então Deus, ele ama os seus filhos. Então ele não nega esse amor a eles. Ele mesmo explica: se o ser humano que é mau, que é caído, que é errado, que é podre, que tem todos os vícios possíveis, um pai e uma mãe, eles são incapazes. Eu digo assim, um pai e uma mãe na questão de não estar ali pecando, não estar, enfim, cometendo mal, né? Mas uma pessoa normal ali, uma pessoa que comum, com seus erros, com seus pecados ali, com seus vícios. Se uma pessoa nesse estado, ela é incapaz de fazer mal ao seu próprio filho, ele querer o bem, quiçá Deus, que é toda a virtude, que é a perfeição. Imagine, se ele é a própria perfeição, imagine o amor perfeito o qual ele tem por toda a criação dele, principalmente sobre os seres humanos, a sua imagem e semelhança, seus filhos. Então ele vem mostrar justamente isso. Deus, ele não é seletivo, ele não é único, ele não é, destruidor de ninguém, desigual. Ele ama todos os seus filhos. Então, para todos ele tem um plano diferente, mas todos da mesma forma ele vos ama. Ele ama a todos, e tanto que ele vos dá a nós, né, o livre-arbítrio. Então ele mostra justamente isso, né? Então a gente já vê por aí, né, justamente essa questão de amor real, né, sem nenhum apego. Então Cristo já traz nesses ensinamentos, né, nessa primeira parte dessa jornada do Messias, né, Cristo ele justamente traz esses ensinamentos, né, sobre a questão do amor verdadeiro, né, como funciona essa dinâmica do amor de Deus. Então as pessoas, elas muitas vezes não compreendem, ou tentam usurpar isso, ou tentam, deturpar essas palavras, ou criar alguma ideologia em cima, alguma ambiguidade. Mas Cristo lhe deixa exemplificado tudo isso, né? Como nós devemos amar as pessoas, e amar no sentido de querer o bem. E amar é querer o bem, né? E hoje em dia as pessoas elas não entendem isso, que
muitas vezes você amar uma pessoa é você ser enérgico, é você corrigi-la, é você buscar tirá-la de um estado ruim em que ela esteja, né? Uma mãe, ao ver um filho sofrendo, sei lá, usando drogas ou em uma situação terrível, ela quer o bem do filho dela, então ela vai corrigi-lo, ela vai tentar ajudá-lo, ela não vai agir por mal com seu filho. Um irmão, às vezes ao ver uma irmã vê um irmão ali sofrendo em alguma situação, vai ajudá-lo da mesma forma, vai se pôr ali a ajudar. Então, isso falta muito na cabeça das pessoas hoje em dia, falta muito na sociedade humana hoje em dia, justamente por questões de deturpações, materialismo, secularismo, toda essa podridão da nossa vida material, nosso mundanismo e apego a coisas fúteis, que faz com que nos esqueçamos isso. Que quando a pessoa ela ama realmente o próximo, para nós é muito difícil, para todos nós é muito difícil você conseguir chegar a esse nível, mas o nível de você amar o próximo é trazer um bem tão grande a você e a vida dessa pessoa que aproxima os dois a Deus. Então isso é um escândalo pro mal, é escandaloso pro mal, né? Tanto que o mal faz tudo para que o bem não aconteça, né, na sociedade, mas quando o bem ocorre, aproxima aquelas pessoas que participaram dessa ação, né, nos aproxima mais de Deus. Então olha que situação incrível, né? Mas é justamente esse o ensinamento que seria desse nosso encontro, né, de hoje, né, essa passagem tão importante, né, que é para começarmos a entender, né, esse elemento. Por isso que é difícil você falar sobre esse último elemento que forma a nossa sociedade, né, sem que você compreenda toda a jornada do Messias, né, toda a questão do amor ao próximo, toda a questão de cumprir com os ensinamentos de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas realmente, de você dar um novo sentido, vamos dizer assim, dar uma ênfase maior aos mandamentos, porque antes na velha aliança você tem uma institucionalização muito dura sobre os mandamentos e muito assim, digamos, não vamos dizer material, mas mais em relação à justiça, simplesmente, mas não a uma dinâmica muito, vamos dizer assim, palpável, né, que é o que o judaísmo segue, por exemplo. Mas quando você pega a nova aliança, quando Cristo está instituindo está no processo da institucionalização dessa nova aliança, você vê a dinâmica do amor de Deus. Então Cristo lhe mostra através do amor, ele mostra Deus vos ama. Então Deus está lhes dando um exemplo, né, do que vocês têm de fazer para amar-vos uns aos outros, né, e enfim, praticarem o bem, né, na sociedade e alcançar assim, obviamente, o reino dos céus, pois Deus quer todos junto dele, né, no reino dos céus. Então, basicamente, esse seria o nosso episódio de hoje, né? Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida a respeito, deixem nos comentários, enfim. Curtam o nosso canal e nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.